o que eu tenho observado, e evidentemente que eu vou falar sobre o mercado que eu atuo, né? Eu tenho observado que esses bons profissionais de acabamento, eles têm se tornado mais raros. É como se a profissão os profissionais estivessem envelhecendo e não na mesma velocidade estão sendo substituídos. Eles não têm deixado esse legado para os novos profissionais. Porque geralmente na construção civil você começa como sendo um ajudante, você passa a ser um ajudante prático, depois você passa a ser meio oficial, até que você se classifica como profissional. Não é isso? Isso. E eu tenho observado, e é lamentável, e também tem outro ponto que é vantajoso. A gente tem tido dificuldade em encontrar bons profissionais para determinados serviços. Tem um detalhe aí, eu acho que você deve implementar. Se você procurar um assentador de porcelanato hoje, você vai encontrar vários, mas não de carteira assinada. Ele prefere trabalhar para ele. Ele não pode querer, porque eu posso fazer até um comparativo aqui. A gente fez uma consulta e como esses caras eles têm essa mão de obra e eles se conhecem, eles formam ali um consórciozinho entre eles para poder trazer o outro para fazer esse serviço, porque um confia no outro nessa prestação. Isso. E tem uma precificação diferenciada. É diferenciada, então não justifica ele ir para uma carteira assinada porque ele consegue rentabilizar muito mais numa condição de empreitada por obra. Exato. Ou até obras particulares, né? Ou até obras que ele pegue, né? Então eu tenho visto isso. Agora, em contrapartida, qual é o ponto que eu observo? É que quanto mais você perde essa manufatura, mais ficam evidentes os processos tecnológicos, né? Ou seja, se você diminui a oferta de pessoas que trabalham com alvenaria, você vê a estrutura metálica surgindo de forma mais evidente, os fechamentos com painéis cimentícios também, steel frame, você observa também essa velocidade na obra sendo trazida. É a industrialização, efetivamente é a industrialização da obra. Isso se repercute nas normas, né? Se repercute nos projetos e se repercute no campo. É uma coisa que eu tenho observado. Não sei se você, mesmo estando um pouco mais afastado da condição de obra, mas é uma coisa que você vivencia, né? Conversa com todo mundo. Você tem visto isso? Teve um tempo, alguns anos, eu consegui. A gente fez, deu um apoio também numa parte de um projeto, onde a gente teve um projeto da parte de pavimentação e drenagem, que a gente fez. Aí depois desse projeto era para a construção de uma fábrica de tecido. Então era enorme. Sim, uma planta industrial. Era um galpão enorme. E pra você ter ideia, dentro da fábrica tinha um canal. Um canal que eu acho que era 2 por 1. Só para drenagem da planta. Drenagem não de água. Drenagem mas de um pó. Que ele tinha que lançar, porque na fábrica de tecido tem uma questão de muito pó e nas máquinas é ruim para o ser humano. Eu sei que então onde é que foi. Então eu trabalhei na parte de projeto, trabalhei na execução das vias e da implantação. Todo. Depois ainda ficamos lá na parte da implantação que ela foi em estrutura metálica. Né? E depois fechamos e fabricávamos também o bloco na obra e também assentávamos o bloco, que era o fechamento. O fechamento não foi em steel deck, tem a laje steel deck também, teve laje steel deck. A quantidade de tecnologia. Não, foi uma coisa assim. Eu lembro que, assim... pois não. Ele praticamente resumiu todos os episódios que a gente gravou em uma obra só. Né? Uma obra só. E ocorre... eu lembro que quando eu fui fazer meu estágio, eu estagiei na empresa que você também estagiou. Você foi estagiário da habitacional, né? Foi. Coincidentemente, eu também fui estagiário na habitacional. E a gente tinha uma obra de condomínio, que era um condomínio que... Até tem poucos aqui em Aracaju, acho que só tem esse, na realidade. Que você tem prédio e casas no mesmo condomínio. Sim. E na oportunidade, nesse condomínio, eu estava numa idade onde você tinha todas as etapas. Tinha uma torre em acabamento, uma torre com reboco de fachada, uma outra torre com os rebocos internos e as instalações internas e uma outra torre na parte de alvenaria ainda. Então, em uma obra, eu tinha uma torre em cada etapa.
E como tinham várias unidades independentes de casa, também existiam várias casas em determinadas idades. Tanto casa em manutenção, porque as pessoas já tinham recebido a casa e já tinham apresentado algumas patologias, e como a construtora estava dentro, ela já tratava, né? Já tratava. E voltando, todas as etapas que você puder imaginar, de telhado, de impermeabilização, de fundação, de alvenaria, de acabamento de instalação. Então, em uma obra só, se você, que é uma limitação às vezes que eu observo, se você inicia seu estágio muito tardiamente na sua carreira acadêmica, você acaba não vendo todas as coisas que você conseguiria ver em um estágio longo. Isso. Porque às vezes o cara que fica num escritório, ele não tem a noção do que é a obra. E se ele passou pouco tempo no escritório, ele não vai ter a oportunidade de repente dizer assim, rapaz, eu quero agora conhecer esse setor, essa faceta, eu quero agora conseguir... É uma das coisas que eu até questiono um pouco, que eu acho que na própria universidade a gente deveria fazer mais visitas desse tipo. Ó, vamos pegar e fazer uma fundação. Qual fundação? Vamos escolher, vamos fazer uma de fundação direta, uma estaca rotativa, né? Eu tive uma construção, para você ter ideia, incrível, só tem uma avenida, né? E do lado de cá eu construí um colégio, onde pegaram 132 estacas. Está aqui entre 5 e 6 metros, mas foram 132. Só tinha terra primeiro e segundo. Do outro lado, um prédio de 12 pavimentos que fez com sapata. A diferença é porque aqui passava um canal, então essa parte aqui era um terreno mais ruim. Já o lado de cá era areia. Aí ele só fez o quê? Acho que fez uma melhoria só no terreno, escavou, fez uma melhoria e levantou um prédio de 12 pavimentos com sapatas. E do lado de cá... um prédiozinho bem comprido, distribuído e 132 estacas. Pois é, você tem ideia. A engenharia é surpreendente.